Meus irmãos, família à mesa é o nosso tema. Família à mesa é um tema que a gente realmente precisa pensar. E eu quero pensar numa família com os irmãos esta noite que poucas vezes, de verdade, poucas vezes a gente ouve falar. Eu preparei uma mensagem e aí depois entendi que não era aquela, baseado na família de José. E aí entendi que não era aquela que Deus queria. E aí fui caminhando e cheguei numa outra família que eu ia usar, fiquei na dúvida se eu usaria como encerramento, e entendi também que não. E aí eu quero pensar com vocês nesta noite sobre a família de Jesus. Família de Jesus. Se você quiser acompanhar comigo, nós já vimos o texto base, que baseia o seminário, que é o texto de Salmo 128, mas eu quero pensar com os irmãos a partir de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 em diante, dizem assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Já está chegando aí a nossa Páscoa, nosso tempo de comemorar. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Algumas versões vão dizer que caminharam cerca de um dia. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, então um dia indo, um dia voltando, 3 dias depois, 5 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria ou devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, essa é uma das narrativas sobre a família de Jesus. Não fala nada dos irmãos dele, eu também não vou falar, senão a gente ia ter aqui uma mensagem muito longa. Mas quando a gente pensa nessa ideia de família à mesa, a gente precisa pensar em alguns pontos que me foram inclusive sugeridos pelos irmãos. Não vou falar sobre todos eles, escolhi alguns. Mas a gente precisa pensar que a família é um lugar de partilha, é um lugar de convivência. Nós cantamos várias canções aqui hoje, cada uma delas sugerindo alguma coisa ligada a relacionamento, ligada à família. Teve uma delas que eu precisei segurar o choro, porque já imaginava que estava perto aqui da avó, de eu falar, que é aquela do Zaqueu, porque eu lembrei do meu filho ali com 2 aninhos, cantando: entra na minha casa e mexe com minha tutuia, E aí, assim, é difícil, porque porque aqui não vamos falar de perfeição, tá, irmãos? Nós vamos falar de realidade, como todas as vezes que eu venho aqui. Esse mesmo garoto, que agora aos 19 anos, há uns 3 anos atrás, quando eu vou para testificar a sua fé, ele diz: Pai, eu não acredito nisso, que você acredita dessa forma. E é difícil dizer para mim isso, ao mesmo tempo segurar o choro, meu rosto está queimando. É muito difícil, porque a gente que não viveu em Cristo a vida toda, isso mexe conosco, porque a gente de fato tem um antes e tem um depois. E ele diz: olha, tudo que você e minha mãe me ensinaram a respeito de valores, e foi até estranho, assim, difícil para mim ouvir um menino com 16 anos de idade falar isso, com tamanha firmeza, 16 para 17, sobre valores, sobre honestidade, sobre vida, sobre respeito às pessoas. Nisso tudo eu acredito, acho que faz muito sentido, mas essa questão de fé, da forma como vocês acreditam, não.
Então percebam, irmãos, que viver essa dicotomia de algo que você acredita de fato como sendo a melhor coisa que a vida tem, ver filhos, que os meus filhos são muito bons, são maravilhosos, nunca me deram nenhum problema, nunca tive nenhuma dificuldade real com eles, a não ser aquelas coisas naturais do dia a dia, da vida, da família, e você ter criado na igreja e ficar se perguntando o tempo todo: onde foi que eu deixei de testemunhar? Onde foi que eu deixei de ensinar? Onde foi que eu deixei de ser o exemplo? Quando foi que essa chave virou e eu não vi, não percebi? Quando foi que eu não estive à mesa sendo a referência de fé, de integridade, de comunhão, de vida com Deus, de relacionamento com Deus, para que eles pudessem também entender isso? E eu chego à conclusão que essa decisão não é minha. Você pode até dizer: mas isso é fácil, que é porque é para você se convencer. Pode ser, mas eu preciso viver a minha vida e a minha jornada acreditando que eu fiz o melhor que eu pude. Talvez não fosse o melhor que ele precisasse. Talvez não fosse o melhor que a mais velha, que tem 28, precisasse, porque não está na igreja também, mas um dia também tentando confirmar a sua fé, ela disse: pai, eu nunca deixarei de seguir a Jesus e de acreditar em Deus, mas eu não quero estar na igreja. Dói demais. Dói demais. Então a minha oração aqui, durante alguns cânticos, e agora junto com Samuel no final, foi: Senhor, de fato, entra na minha casa, me surpreende, porque meus filhos são herança, eu creio nisso, e eles foram apresentados ao Senhor, mas eu tinha uma responsabilidade de fazer algo que talvez eu tenha falhado, e agora eu só dependo de Ti. Eu preciso que o Senhor faça aquilo que eu não consigo fazer. Eu preciso que o Senhor sente conosco na mesa e assuma um lugar na vida deles que eu talvez tenha falhado. É difícil reconhecer isso. É difícil aceitar isso. É difícil mais ainda dizer isso. Lembram que eu disse que era mais fácil pregar no passado? Você seguia uma cartilha, eu ia dizer para os irmãos tudo que os irmãos tinham que fazer, e talvez eu não estivesse fazendo nada disso. Era assim que se pregava no passado. Eu dizia para vocês o que vocês tinham que fazer. Tem aqui, ó. E eu vou seguir a Bíblia, e vocês iam sair daqui chorando, pedindo perdão a Deus, e achando que a minha família é a melhor família do mundo. Ela é muito boa, graças a Deus. Mas tem demandas, como a sua, como a minha. Perdão, como a sua, como a de tantas outras pessoas, como a família de Jesus também. Não era uma família, a terrena não era perfeita, só a celestial. Ou seja, não há famílias perfeitas. Então, quando nós sentamos à mesa, eu quero pensar com você que isso vai sugerir, pelo menos, dentre muitas outras, 3 coisas. A primeira delas é que sentar à mesa sugere um padrão de comunicação. Essas mesas, elas estão aqui por causa de quê? Nós vamos comer aqui hoje? Tá bonito isso aqui, parece um restaurante chique que eu nunca fui. Eu olhei esses anéisinhos aqui antes de botar um guardanapo, eu estava sem óculos, não estava não, mas eu olhei ali, eu falei: acho que aquilo ali é um lugar, é um castiçalzinho, tem uma velhinha ali dentro. Depois eu vi a irmã Fátima colocando isso aqui, aí eu falei: não, é mais chique, é de botar esse negócio, né? Aí eu lembrei, essas coisas da cabeça da gente, quando eu era garoto, que eu ia naquelas festas de aniversário, que tinha aqueles bolos, cheio de enfeite, aquele monte de trem que a gente não sabia que era aqueles enfeites, que era de um material lá, e eu comia aqueles negócios, era crocante pra caramba, e eu sabia, depois eu fui descobrir que não era para comer aqueles enfeites. E eu falava: mas esse negócio tem gosto de nada, e creque, mas está no bolo, Se está no bolo, deve ser para comer, eu que não sei, eu que não estou acostumado, Então é assim, quando a gente vai sentar à mesa, às vezes a gente não sabe, Para que tem esse prato aqui? Eu acho que é para parar a sujeira, para não cair, Por que tem 2 pratos? Não é isso? Porque a mesa é um lugar de ensinamentos também. Não está aqui não, mas a mesa é um lugar de ensinamentos. Está aqui, o primeiro ponto é um padrão de comunicação. Sugere ser um padrão de comunicação. E aí você ensina para a pessoa que você tem 2 garfos aqui, e aí você pode, um garfo e uma faca, e você vai, porque aí o cara vai dizer assim: mas eu não sou canhoto, por que tem um garfo à esquerda? Aí você vai, na comunicação, ensinar, você não vai chamar ele de burro,
Você vai dizer assim, não, é porque a etiqueta diz assim. Quando a gente era garoto, vocês aqui que têm mais experiência do que eu, devem ter visto, né, os vovôs, as vovós, os papais, comendo como? Quem lembra do capitão? Quem aí que não sabe o que é capitão? Não é o da polícia, não é o do exército, não é... Era bom, né? É amassar com a mão farinha, com feijão e mais... né? E vá para dentro. Eu estava num lugar, num outro país uma vez, e a gente estava, né, nós brasileiros e os americanos comendo num canto, do nosso jeito, ocidental, esse país é um país da Ásia, e estava lá o pastor da igreja, ele sentado mais ou menos ali onde estão Samuel e Rogério, de distância, né? E aí eles nos serviam, e depois essa família, a família pastoral se retirava, e tinha uma bacia, a mesa deles, uma bacia, o pai sentado numa cadeira, e a esposa e os filhos sentados ao redor da bacia. E quando o pai, então, começava a comer, eles podiam começar a comer. Eu, que sou um cara curioso, eu queria ficar olhando ali, o pessoal dizia, mas não pode, fica feio. Senão, mas eu quero ver como é que é, eu doido para saber como é que era o gosto daquela comida deles, né? Estava não. E eles comendo ali a bacia, a mesa, ou seja, a bacia, acraseado, a bacia, sentados à mesa deles, dentro do rito, do ritual, da forma deles, eles estavam ali naquele momento de adoração a Deus, celebrando a vida e celebrando a família. E aí, quando eu trago a ideia de um padrão, irmãos, é para dizer o seguinte, que cada casa aqui tem o seu padrão. E aí, quando eu disse para os irmãos, olha, no passado era mais fácil pregar, era porque nós enquadrávamos a todos neste padrão. Eu lembro, deixa eu ver se tem algum pecador aqui. Da outra vez tinha, dessa vez não tem não. É todo mundo santo hoje. E eu lembro que, lá na nossa igreja, lá que eu vi o Silas Malafaia falando desse lugar essa semana, né? E aí, obviamente, que falaram mal dele, eu sou um dos que falaria mal também, que ele estava dizendo que o Gramacho é um lugar feio. Quem conhece o Gramacho? Gramacho é um lugar lá no Las 15 é outro lugar feio. Gramacho é um lugar lá em Caxias, Duque de Caxias, que é muito feio mesmo. Tem um lugar, uma área que é muito feia. E aí o Silas Malafaia estava dizendo que lá é muito feio, que eles têm uma igreja lá, que eles estão orando a Deus para dar um outro lugar, porque lá é muito feio. Mas, dentro dessa ideia de padrão, nós discutimos uma vez que as pessoas não podiam ir na igreja de camisa de time de futebol. Aí beleza, deixavam ir na igreja de camisa de time de futebol. Depois não podia tocar na frente da igreja com camisa de time de futebol. Ou seja, nós padronizávamos dessa forma. E aí nós tínhamos uma irmã lá que ela era enfermeira. Nessa época, a irmã que é aí pecadora, está de calça comprida, não podia ir lá na igreja. A irmã também tem cara de pecadora. Não, tem calça de pecadora. A irmã também. Só porque tem cabelo branco, acho que não é pecadora. Né? E ela era enfermeira, e ela vinha correndo do trabalho para poder atender na igreja, para servir na igreja, para adorar na igreja, para celebrar na igreja, e ela não podia entrar e continuar sendo membro da igreja se ela entrasse de calça. Entende? Essa perspectiva do padrão, quando a gente traz para as famílias, significa que a minha família tem um padrão de comunicação diferente da sua. Lá em casa todo mundo é mais calado, é mais engessado, porque quando eu me converto de 22 para 23 anos de idade, eu viro um cara mais travado do que eu já era. E eu crio a minha família dessa forma, meio litúrgica. Quando eu vou para os meus irmãos, que eram beberrões e comilões, eu vejo uma família divertida, alegre, cheia de energia, cheia de vida, cheia de... Não quer dizer que a minha família não seja, só que o nosso padrão, a nossa forma, o nosso jeito de externalizar isso é diferente do jeito deles. Então, esse padrão de comunicação, ele é diferente em cada família, em cada relacionamento, em cada relação. Pai com a filha, pai com o filho, mãe com a filha, mãe com o filho, marido e mulher, pais, marido e mulher, com o filho, com a filha, com os filhos. Cada uma dessas relações vai ter o seu próprio padrão.
Ou seja, o seu jeito de ser. E hoje em dia, irmãos, nós temos muito mais dispositivos para nos comunicar, não é verdade? E muito menos disposição de uma comunicação franca, verdadeira. Eu estava atendendo um casal, tinha até falado com o Laranja que ia chegar atrasado, porque eu ia atender até às 6h30. Estava atendendo um casal, e aí a gente estava falando sobre isso. E a esposa disse assim, não sei, eu acho que é melhor a gente separar, porque eu estava pensando essa semana, tal. Beleza. E ela disse, toda sessão, nós estamos na terceira, fizemos a terceira hoje, toda sessão a gente acaba entrando em alguns pontos difíceis e dói, machuca e tal. Eu falei, é exatamente isso que vai acontecer, porque vocês passaram uma vida conversando de forma superficial. E quando a gente vai tratar das coisas profundas, elas machucam, elas doem, elas ferem. Mas à medida que a gente vai tratando, elas vão se naturalizando e a gente vai conseguir fazer isso depois de uma forma mais amena, mais tranquila. Meu filho falou comigo semana passada, eu fui chamar para ele mais uma conversa, né? Não tem jeito, a gente tem que conversar. E aí ele falou assim, pai, quando a gente está conversando sobre futebol, eu fico tranquilo, mas quando a gente vai conversar sobre outras coisas, é difícil para mim. É claro, futebol é superficial. Ele não é jogador de futebol, eu não sou jogador de futebol, a gente não vive de nada sobre o futebol, então a gente vai conversar, vai dizer de Real Madrid, que ele gosta muito do Barcelona, eu gosto do Real Madrid, eu vou falar do Flamengo, que é o meu time, ele vai falar, não tem time no Brasil, é mais ou menos o Flamengo, e aí ele conhece, a gente vai conversar, acabou. Isso não muda a vida da gente. Mas quando eu falo com ele, cara, e aí, o que você está pensando sobre o seu futuro? Aí treme. Quando eu digo para ele, olha, você está fazendo escolhas que eu não acho legais, nós precisamos ajustar isso aqui. Você se comprometeu com algo e você não fez. Esquece, não tem futebol. É uma comunicação direta, reta, no meu padrão. E nessa conversa eu disse para ele, eu realmente não sou seu amigo, no sentido de uma amizade onde não há cobranças. No sentido de uma amizade onde está tudo joinha, tudo que você faz, não, negativo. Eu sou o seu pai, enquanto você estiver dentro de casa, eu sou autoridade sobre você. Não faz diferença para mim se ele acredita nisso ou não. Essa é uma realidade da qual eu não abro mão. E se ele quiser qualquer outra coisa diferente, ele arruma um emprego e vai morar na casa dele. É simples para mim dessa forma. Não é fácil. Não é fácil. Nada confortável. Mas é realidade, e é uma comunicação direta. Vocês acham que alguém comunicando com você assim, você vai sentir conforto? Não, eu também não sentiria. Mas é um padrão estabelecido que nós temos dentro da nossa casa, de falarmos a verdade, de falarmos aquilo que nós enxergamos, de falarmos aquilo que nós entendemos. E cada família, irmãos, ela tem o seu jeito de ser. E aí ele tem uma pergunta para você, qual é o padrão da sua família? Por que eu coloquei isso aí? Porque a gente tem uma preocupação, muitas vezes, de querermos ser iguais ao outro. Ah, a família do Rogério, olha lá, olha que pai e filho sentados juntinho, olha que coisa mais fofa, mais coisa mais linda, mais cheia de graça, aquele menino bonito, branco, que lindo, que vem, que passa, né? Abraça, brinca, e às vezes o outro pai é travado, ou o filho é travado, ou a filha é travada. E eu fico olhando e falo assim, queria, de vez em quando eu ouço isso, né, no consultório, na vida, de um modo geral. Alguém dizia assim, eu queria que meu pai fosse assim, assado. Hoje eu atendi uma moça que ela falou, tinha um problema sério com a mãe, e ela disse para mim hoje, já tinha até dito antes, hoje eu entendo a minha mãe, como mulher que sou hoje, eu entendo muito dos comportamentos dela. Resolveu todos os problemas? Não, mas pelo menos ela cognitivamente entendeu por que a mãe teve determinados comportamentos. E agora ela tem que tratar as outras coisas, mas já está no caminho. Essa ideia do padrão é importante. Qual é o padrão da sua família? Vale a pena você identificar, para você não ficar fazendo um nível de autocobrança exagerado e nem cobrando o outro de uma forma exagerada. Quem é que fala mais? O homem ou a mulher? Por que a mulher fala mais que o homem? Não vamos entrar nesse mérito não, né? Mas,
Isso significa que o homem não sabe comunicar? Por que quando dois homens estão conversando, eles falam pra caramba? As mulheres ficam indignadas com isso, não ficam? Fala a verdade, irmãs, vocês ficam ou não ficam? Por que o abençoado do seu marido, que hoje é seu marido, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, quantos anos que você é casado? Ixi, vai pensando aí, quantos anos você é casado? Quantos anos? 44. 44, ó, quase a minha idade. Quantos aqui, desculpa, quantos anos? Ah, vou fazer conta não, não bota esse negócio não, desde 89, irmão. 40 e quanto? Nós estamos que ano mesmo? 45, né? 45. E 6, depende de quando você casou, né? Perto de 46. 36. Eu vou fazer 30. Por que quando vocês namoravam, eu namorava, a gente conversava e agora a gente não conversa mais? Que é o que as mulheres reclamam, né? Uma das poucas coisas que as mulheres reclamam dos homens. Percebam, irmãos, esse padrão ele vai mudando. E aí, nesse texto que nós lemos, a gente vê que havia uma comunicação da família de Jesus, de Maria com Jesus, de José com Maria. Algumas pessoas, inadvertidamente, eu já vi pregarem sobre esse texto, dizer que havia uma irresponsabilidade da família de deixar Jesus para trás. Não, nada disso, isso era muito comum naquela cultura, e era comum as crianças irem para trás mesmo, e eles, tanto que eles vão procurar entre os parentes, não é isso? Em primeira mão, e aí vão descobrir que Jesus não estava ali. Mas quando a gente percebe que eles avançam, a gente vê um padrão nos versículos 46 a 49, a gente vê que depois daqueles 3 dias, eles então foram buscar, e quando no versículo 48, eles viram, Maria pergunta, por que você nos fez isso? Por que você nos deixou aflitos deste jeito, desta forma? E Jesus diz, não, mas eu estou aqui cumprindo o meu papel. Por que vocês estavam me procurando? Por que vocês estavam atrás de mim? Eu estou cumprindo o meu papel, eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Qual é o padrão de comunicação da sua casa, da sua família? Vocês têm um padrão que só conversam as coisas superficiais, as coisas rasas, ou você tem um padrão que vocês conversam o que é raso, mas conversam também o que é profundo, ou só conversam o que é profundo? Isso fica chato. Não tem conversa banal do dia a dia, não tem trivialidade, não fala mal de... Não pode falar mal de ninguém mesmo não, tá? Não fala da vizinha, não comenta da tia, que é aquela tia que sempre dá um problema, não fala da avó que é desesperada, está sempre querendo trazer um presente, né? Não fala da escola, não fala do preço do pão, não fala do café, né? Não fala que a igreja agora não dá mais café porque está caro, dá bala de café que está mais barato, não fala nada. Você só fala de coisas que são profundas. Aí fica chato, fica um negócio muito aprofundado, é cansativo. E ninguém tem energia e saúde física e mental para isso. Então nós temos que mesclar e temos que encontrar esse nosso padrão. Jesus, ele era um mestre de comunicação por excelência, irmãos. E ele responde aos pais ali naquela idade aproximada de 12 anos, o texto diz que ele tinha 12 anos, com muita clareza, E é interessante, irmãos, que os meninos hoje, eles têm mais clareza, geralmente, do que a minha geração. Eles têm mais conhecimento, eles têm mais habilidade verbal, eles têm mais discernimento das coisas. Eu atendi uma moça, tudo bem que ela está no rol de altas habilidades. Eu nunca tinha conversado com ninguém que eu soubesse que tem altas habilidades, principalmente de criança. E fui atender essa criança, não atendo criança, fui atender porque ela é filha de um casal que eu atendia, e tinha algumas coisas que eu queria saber dela, a partir dela. E aquela menina foi falando, eu não tinha mais como ir para trás não, fui ficando com medo dela. Porque eu falei, que é isso, gente? Da onde que vem esse conhecimento? Eu fiquei pensando assim, não, Senhor, ela que é o pai e a mãe, eles são os filhos. Porque ela tinha uma clareza do contexto, da situação, era um negócio tão assim, tremendo, que ela falou assim, eles discutiam na minha frente, isso aí está sendo online não, né? Só vai ficar interno, né? Eles discutiam na minha frente em inglês, eles achavam que eu não entendia, mas eu sabia tudo que eles estavam falando.
Um padrão de comunicação que já era equivocado porque estava excluindo. Mas era um padrão. Eles falam bem, muito bem, fluentemente inglês. Só que uma criança, eles falam inglês, nessa época, quando eu atendi eu tinha 10, nessa época eu devia ter uns 6, 7, com essa idade a criança vai aprender facilmente. E só ouvindo, ela aprendeu, sabia exatamente o que eles estavam dizendo. Até que um dia ela disse isso para eles, que ela sabia o que eles estavam fazendo. E aí eles pararam de discutir inglês, mas não pararam de discutir, né? Só mudou a língua. Jesus foi um comunicador por excelência, irmão. Você, irmã, você não precisa ser tão bom, mas precisa se comunicar adequadamente na sua mesa. E aí, quem foi que arrumou essa mesa aqui? Eu vi a irmã Fátima dando um toque final. Quem foi que arrumou? Foi ela? Joelma? Sueli? Bom, qualquer coisa, para vocês passarem, chegarem a mim, vocês têm que passar pelo laranja. Tem nada aqui não? Um problema da comunicação é que às vezes a gente é arrumado demais, organizado demais, metódico demais, e eu só quero comer o bendito do meu arroz com feijão naquele prato quebradinho na beirada. Por que você quer que eu coma nesse bendito desse negócio aqui, que eu não nasci assim? Eu sou mecânico, eu sou pedreiro, eu não quero. Eu não sei porque que tem 2 pratos se eu só tenho uma boca. Olha lá, a irmã Fátima já está explicando, já está agoniada, já está ali, já está desesperada com a minha bagunça. É isso mesmo. Me enganaram aqui com um pó de café vazio, eu já ia levar para casa. E eu gosto de tomar café comendo comida. É meu jeito de ser. Por que eu tenho que mudar esse jeito só porque eu casei com você, mulher? Não é possível que eu não possa, pelo menos uma vez na vida, limpar a boca num pano de prato. Não tem como um negócio desse. Tem que regular tudo. Tem que ser tudo do seu jeito. Olha o padrão de comunicação, ó. Não! Só vamos comer quando seu pai sentar na mesa. Aí vem o rei, triunfante, adentrando o palácio, né? E aí senta lá, e aí agora a gente pode comer. Não estou falando de honra nem de respeito. Estou falando de um lugar de autoritarismo, muitas vezes não de autoridade. E às vezes o que nós precisamos é trazer as gerações, foi o que eu fiz aqui, para a mesa. Não dá para comer só hambúrguer, mas não dá para comer brócolis todo dia. De vez em quando a gente tem que botar hambúrguer na mesa para a gente poder ter uma comunicação adequada e que todos se sintam de fato pertencentes neste negócio. Para que todos sejam percebidos de igual maneira, e que todos tenham o seu valor, e que aquilo que a criança diz é ouvido, é percebido, é entendido, e é respondido à medida da idade daquela criança, porque esse é o padrão que se deve ter numa relação de comunicação. Não importa se você é mais letrado ou menos letrado, não importa se você fala em outros idiomas, o que importa é o que você diz é entendido e que quando o outro diz você ouve, para que você então possa fazer a comunicação de vias de mão dupla. Essa é a ideia, e é isso que Jesus estava tentando, embora Maria não tenha entendido, nem José, né? É porque Jesus estava no outro patamar, igual a menininha lá que eu estava atendendo. Eu doido para ela ir embora já, tadinho, porque eu já estava desesperado. Percebe, irmãos? Nós precisamos ter cuidado com essa perspectiva de que só o que a gente fala é correto e nós temos todas as respostas e sabemos todas as coisas. Não, nós não sabemos. De vez em quando, para que a comunicação flua, viu, irmão Fábio? Nós vamos ter que bagunçar a mesa. Nós vamos ter que desorganizar algo que foi produzido com tanto carinho, mas que pode ser mexido, porque o que importa mais é quem está do lado de cá do prato,
do que o que está em cima do prato. Isso é o que importa quando nós falamos em comunicação. Segunda coisa é que pressupõe a família sentada à mesa, só que dava para pregar o seminário inteiro, né? São os papéis. Existem papéis na família. Vou falar rapidamente desses 3 aí. Como eu disse, eu deixei de fora os irmãos, né? Aqui nós podemos, irmãos, ter problemas, um pouco do que eu acabei de falar, porque a gente precisa se perguntar se essa perspectiva de papéis, tão definidos claramente, elas se aplicam ainda hoje. A gente deveria ir um pouco bem mais atrás para perguntar se a nossa perspectiva de papéis hoje é a mesma que se tinha no contexto bíblico. Mas vamos caminhar um pouco nisso aqui. Quando a gente fala em papéis, a gente está falando em papéis com base em quê? Apenas no contexto teológico, e aí a gente pode ter algumas dificuldades. Eu falava com o Laranja agora há pouco, como que ele estava me mostrando a diferença do texto que ele estava lendo na Bíblia dele, é o que está lá no quadrozinho ali. Eu tendo a acreditar, eu não fiz nenhum estudo, né, do texto específico do Salmo 128, que aquele lá é o mais correto, que é a mulher aos lados da casa. Porque o papel da mulher, quando você lê as Escrituras, sem nenhum viés teológico, político, sociológico, mas apenas lendo as Escrituras, você vai perceber que a perspectiva da mulher que nós temos hoje, ela fere frontalmente aquilo que a Bíblia nos mostra, da importância da mulher. Eu estava lendo um texto aqui dos Evangelhos essa semana e vendo como que as mulheres tinham um lugar de destaque no ministério de Jesus, na vida pública, inclusive. Eu estava me lembrando, pensando nos papéis das mulheres, em várias mulheres que tiveram destaques no Antigo Testamento, que era um negócio muito mais rígido, muito mais legalista, e como que, do ponto de vista histórico, isso foi mudando com a ascensão da Igreja Romana e depois com algumas questões muito mais específicas, sobretudo na Idade Média, como que essa mulher foi sendo colocada em segundo lugar, em segundo plano, como um ser, muito parecido com as crianças, né? Que não tinha nem capacidade de tomar as suas próprias decisões. E não estou falando nada aqui de feminismo, não, estou falando do ponto de vista bíblico, não teológico, do ponto de vista bíblico, de uma interpretação simples. Olhei, vi, as mulheres tinham um lugar de destaque. As mulheres, elas eram respeitadas na sua fala. Prestava-se atenção no que as mulheres diziam, até mesmo porque, é uma questão muito lógica, elas eram muito mais contemplativas do que os homens. E quem é mais contemplativo é muito mais passível de perceber coisas que aquele que não está na agitação vai perceber. Não é à toa que o homem é muito mais operacional, porque historicamente, evolutivamente, não se assuste com esse termo evolutivo, tá? Evolutivamente, o homem, ele é muito mais operacional, o macho, quero dizer, é muito mais operacional. Então, era natural que essas mulheres percebessem, como é natural hoje, uma mulher, até os anos 80 ali, vamos dizer assim, mais demarcando a nossa história, que ficava muito mais em casa, convivendo com os filhos, cuidando das coisas de casa, ela tivesse muito mais percepção, por exemplo, quando o filho estava triste, quando o filho estava aborrecido, porque ela convivia com esses filhos muito mais do que o pai. E esse pai era o cara que provia, seguindo aquele preceito mesmo. Só que aí a gente vai tendo essas mudanças. Quando a gente olha aqui para a família de Jesus, a gente precisa trazer isso para os nossos dias, essa realidade. Como que era o conceito de família naquele tempo? Como que era a relação de pais naquele tempo? Como que era a relação dos filhos, ser adolescente naquele tempo, em que nem existia adolescência? Como que era isso? Maria se casa, não se assustem, com que idade que Maria se casa? Que idade, irmãos? Vamos lá, chuta aí, não tem idade exata não. 13, 14, 16, né? O mais provável é que entre 13 e 14. É o mais provável. Oi? Sim.
Então, o mais provável é entre 13 e 14. No nosso mundo atual ocidental, para a gente não se sentir tão mal, a gente fala 16. Também não é um negócio muito diferente. Mas quando eu estava lá em Rondônia, eu já contei isso aqui uma vez, mas sempre tem pessoas diferentes aqui, né? Graças a Deus. E eu conheci uma jovem que estava com 17 anos, desesperada, porque não tinha casado ainda. 1990 e... Quando é que foi isso? Nem lembro mais. 99. Não tinha casado, ela falou, não, mas eu tenho que casar, minhas amigas todas já casaram, e não preciso casar, e tem que casar, e casou. Arrumou um outro lá, e que também tinha energia, disposição, vontade, coragem, fé e ânimo, né? E casaram, e vida que segue, estão casados até hoje, 99, 2025, 26 anos, ó. Estão casados até hoje. Estão lá, firmes e fortes, graças a Deus. É um mundo diferente. Quem casou com 16 anos aqui? Ou menos? Ô, irmã, com que idade que a irmã casou? 15? Esse menino é danado, hein? Ô, glória! E o irmão tinha que idade? Ei, Jesus! 17, ó. Cheio de energia, os dois, né? Fogo puro. Não é isso? Mas vejam, era uma realidade diferente, a perspectiva diferente. O que a gente ouvia? Nós que estudamos lá na década de 70, existia nos livros escolares uma definição de família, quem lembra? Família é a célula máter da sociedade. E a família, ela é composta de pai, mãe e filhos. Definição, pronto, não era fácil pregar? Eu ainda dizia assim, você casou, não tem filhos, você não é uma família. Eu preguei isso várias vezes. Por quê que não é família? Porque não cumpriu a outra parte ali, filhos. Então você é um casal. Então não vem falar comigo de família. Quando você tiver filhos, a gente conversa sobre família. Era fácil. Homem é homem, mesmo não sendo. Mulher é mulher, mesmo não sendo. E vida que segue. E aí tem os caboclos aí com 50 anos dizendo, não, agora não somos mais não. Porque reprimiram isso a vida toda. Só que esses caras hoje de 50 anos têm uns filhos de 20, de 25. Foram casados. Alguns eram líderes de igreja, muitos deles. Estou falando de pessoas de igreja, né? E aí como é que a gente faz com essa história de papel? Como é que a gente lida com essa história de papel? E aí vai chegar aqui, se não chegou ainda, pessoas dizendo, não, nós temos uma relação homoafetiva e a gente quer ser membro dessa igreja. E aí você vai ter os filhos de vocês, que foram ensinados na igreja, igual os meus, e vão dizer assim, pai, mãe, eu não sou cis. Eu quero ter uma relação com uma outra pessoa do mesmo sexo, e você precisa respeitar isso. E a minha orientação sempre é a seguinte, você precisa continuar amando o seu filho do mesmo jeito, sua filha do mesmo jeito. Por mais difícil que seja para você lidar com isso, eu acho que o erro, quando a gente vai para o outro lado, é querer fazer com que isso seja fácil. Não é fácil, irmãos. Daqui a 20 anos vai ser menos difícil, daqui a 50 talvez seja fácil. Porque a gente vai estar tudo na glória, nós que temos dificuldade com isso, que você acha que daqui a 50 anos você vai estar vivo? Eu não vou. Eu espero não estar, inclusive, porque eu vou estar com 104, imagina. Já estava falando com o laranja ali, já está doendo, a mão já está doendo, o pé já está doendo tudo, imagina com 104. A desgrama que vai ser para os outros, né? Ter que empurrar a cadeira, passar óleo aqui, passar não sei o que. Não, Deus, recolhe. Eu sou resolvido, irmãos, com a vida e com a morte. Sou bem resolvido. Isso faz parte do papel da vida, né? Faz parte do papel. Então, vamos lá para a gente avançar aqui, porque já tem gente com fome aí que eu estou vendo. E como é que liga esse negócio aqui? Desligou. Agora podemos acabar por aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver. Gerações, viu, Samuel? Funciona aí, meu filho. Aí, viu? Funcionou. Gerações. Choque de geração, né? Eu tenho um monte de trem assim que eu não sei como é que faz, como é que usa.
Eu ganho e vou tentando usar. Maria, ela era mãe. Óbvio, nós sabemos disso. Como uma figura de cuidado e devoção, ela guardava no seu coração os acontecimentos da vida de Jesus, seu filho. Hoje é fácil nós termos tudo registrado, né, irmãos? Mas nós que somos de uma outra geração, para registrar a foto dos filhos, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro registrava, né? Mas quem não tinha, era difícil, era uma foto por ano, daqueles caras que passavam na rua tirando foto, não é isso? Aí o cara tirava foto hoje, daqui a 3 meses ele passava, você dividia essa foto num bocado de vezes, para pagar, né? E aí chegava o cara lá com aquela foto que nem parecia você, né? Aí você falava, isso aqui é do vizinho, rapaz, não é minha não. Preto e branco, aí tinha um monóculo, que o irmão ali fez, eu lembrei, monóculo você punha aqui, ó, e aí, não, porque o irmão ali que fez, eu só estou interpretando, você tinha um monóculo, e aí era colorido, alguns colorido já era mais caro, né? Maria guardava onde? Diz o texto, no seu coração. Guardava no seu coração. Tem alguma coisa diferente com esse menino. Um versículo que nós não lemos, se não me falha a memória, é o 19, diz assim, ó, Maria, porém, guardava, Jesus tinha acabado de nascer, bebezinho. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Hoje a gente guarda no coração, guarda no celular, guarda no tablet, guarda no computador, guarda na nuvem, guarda no Instagram, guarda no Facebook, guarda no TikTok, o que mais? Mais algumas coisas aí, você guarda. Só que às vezes você guarda em tudo isso, mas não guarda tanto no coração. O seu papel, qual é? Qual é o seu papel na sua casa? Que não tem que ser igual do outro, da outra casa. José, ele representava a liderança espiritual e protetora daquela família. Mas nas famílias hoje, onde não tem Josés, quem é que cumpre este papel? Ou às vezes o José ele é apagado, acho que foi aqui que eu preguei uma vez, eu falei sobre isso. É um homem, está lá, mas parece mais um enfeite sentado à mesa. Não tem postura, não tem posição, não tem firmeza, não é exemplo. Não, volto a dizer, não estamos falando de perfeição. Uma vez, há uns 10 anos atrás, conversando com a minha filha, ADR, pai e filha, e aí foi difícil para mim, ela dizer que eu falei com ela em algumas coisas, e aí as lágrimas vieram para mim, e eu acho que mais numa tentativa mais do que de justificativa, de proteção, porque eu nunca esperava ouvir aquilo, eu disse, minha filha, embora eu acho que a resposta tenha sido perfeita, mas eu acho que a intenção do coração era mais me proteger, que eu disse para ela, eu fiz o melhor que eu pude. Hoje eu afirmaria isso com convicção. Eu fiz o melhor que eu pude, com as condições que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com as habilidades que eu tinha, eu dei o melhor que eu pude, eu fiz o melhor que eu tinha para fazer, que eu conseguia fazer, cumprir o melhor papel que eu poderia cumprir, com tudo aquilo que eu tinha de habilidades. Foi o melhor para ela? Eu disse para ela, eu não sei se foi o melhor para você, minha filha, mas foi o melhor que eu pude. Estou bem com isso. Os meus filhos seguiram caminhos que eu não programei para eles. Fizeram escolhas que eu não fiquei satisfeito, feliz. Tomaram e tomam decisões que eu não concordo. Mas quando eu olho para quando eu tinha, a idade deles eu já estava casado, já estava dela, né, principalmente, já era diferente, ela já tinha nascido. Mas quando eu olho para quando eu tinha 20 anos, ninguém me domava. Ninguém dizia o que eu tinha que fazer. Ninguém punha cabresto em mim, ninguém dizia onde eu tinha que ir, onde eu não podia ir. Nem meu pai, nem minha mãe. Eu era autossuficiente. Eu me sustentava há muito tempo, eu pagava as minhas contas há muito tempo, inclusive eu contribuía muito dentro de casa, então eu achava que o que eu tinha para cumprir era escolha minha, era o meu papel ali de filho, era apenas obedecer até um certo ponto, respeitar, mais do que obedecer na verdade. Era respeitar, era senhor, era senhora, era bênção pai, bênção mãe, mas as outras coisas eram decisões minhas.
E assim eu fiz, até encontrar-me com Jesus, mas também uma decisão, uma escolha minha. Jesus, mesmo sendo Messias, ele foi obediente e sujeito aos pais, como nós lemos aqui no versículo de número 51. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Irmãos, aqui eu quero chocar vocês, amanhã eu conserto lá com os adolescentes, viu? Ser obediente não significa dizer sim para tudo. E às vezes esse é o choque que nós pais temos. Hoje eu estava atendendo um casal pela manhã, e aí o marido contou, rindo, né, que a esposa tinha brigado com a menina, e ele acha que ela pegou pesado, que não precisava ter sido daquele jeito, e ela disse, mas ela me desrespeitou. Quando ela me contou lá o que a menina tinha feito, eu particularmente acho que a menina não desrespeitou. Qual é o problema? A menina não podia argumentar. Ela talvez tenha exagerado no tom, aí eu não estava lá para saber. Mas a argumentação, e foi o que o marido disse, fazia sentido. Mas pela história de vida dela, é um histórico onde os filhos não podem argumentar. Só que ao mesmo tempo, ela está tentando ser diferente dos pais dela. E ela diz, eu acho que eu falho em colocar limites. Não que a menina seja problema, não, nada disso. Ela diz, eu a tenho como uma companheira, uma parceira. E eu falei, olha, isso não necessariamente é um problema, mas mesmo assim os limites precisam ficar claros. Eu tenho um sócio, mas eu tenho limites claros, aonde a gente pode tocar, onde a gente não pode. O que cada um pode fazer nessa sociedade, o que não pode. Qual a decisão unilateral ali do dia a dia que um pode tomar e a que não pode. Nós somos amigos antes de sermos sócios, mas existem limites que não podem ser transpostos, senão nós vamos ter que entrar no primeiro ponto da comunicação e realinharmos para podermos ter um relacionamento saudável. Então não é problema nós sermos firmes, não é problema nós termos os limites, o que é o problema é quando isso não está claro, é o primeiro ponto da comunicação. Qual é a clareza dessa parceria? Ela vai até onde? Até onde nós podemos ser amiguinhas de onde para onde eu sou sua mãe e o que eu digo precisa ser observado e respeitado, obedecido. A Bíblia diz que Jesus, ele era obediente, mas ele tomou uma decisão antes. Ele fez o que ele queria. Ele ficou no templo. Às vezes os nossos filhos, mesmo obedientes, eles vão contestar o paradigma dos papéis. Principalmente, irmãos, quando eles não são clarificados dentro de casa. Não precisa estar escrito lá na parede, papel do marido, papel do pai, papel da esposa, papel da mãe, papel do filho, como diz o Bolsonaro, né, do 01. Papel do 02, papel do 05. Não. O dia a dia vai ficando claro. Quem é quem dentro desse contexto familiar. E para finalizarmos, que eu já passei pra caramba dos meus 40 minutos, resolução, não me olha com essa cara assim não. Resolução de conflitos. Eu vou ser breve aqui. Vou direto para o texto de Mateus 5,9, que diz que bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, hoje eu fiz 2 sessões trabalhando resolução de conflitos e resolução de problemas. A gente costuma ser muito bom em arrumar problema, não é isso? Quem aqui é bom de arrumar problema, além de mim? Qual o seu nome? É você do Tubarão mesmo. Não, atrás de você, Genésio. É atrás. Estava cantando ali. Você arruma problema? Deixa para lá, né? Agora, nós não somos tão bons e não temos a mesma iniciativa na hora de resolvermos os problemas. Geralmente nós arrumamos problemas para que os outros resolvam.
E isso normalmente não muda no contexto, no ambiente familiar. Mas nós precisamos, irmãos, nos mover em direção a sermos os pacificadores. Você já deve ter ouvido que esse texto, a palavra pacificadores, não é de passividade, mas é daqueles que são promotores de forma intencional da paz. Por isso que eu já preguei aqui algumas vezes e falei, por exemplo, contra alguns movimentos políticos do nosso Brasil, a partir da igreja, que promovem a dissensão, a briga, promovem a animosidade, o conflito, ao invés da paz. Nós estamos destoando do Evangelho, e aqui eu não estou falando de um posicionamento político, que você deve ter no meu entendimento, que eu deva ter no meu entendimento também, mas eu estou falando que quando eu uso um viés que tem como base o Evangelho, e não sou promotor da paz, eu estou deixando de ser bem-aventurado, e por isso eu não estou neste rol, eu não estarei enquadrado no rol de filhos de Deus, irmãos, não sou eu que estou dizendo. Se eu tenho como base que Jesus foi quem estava falando no Sermão do Monte, ele diz que se formos pacificadores, aí então seremos chamados filhos de Deus, porque a ideia de roubar, matar e destruir, quem faz isso, esses são associados ao inimigo. Mas aqueles que promovem a paz dentro de casa, no ambiente familiar, dentro da igreja, na rua, nas manifestações políticas, estes serão chamados filhos de Deus. Quem é você no cumprimento, cumprimento da paz, do estabelecimento da paz, da resolução de conflitos na sua casa? Se você é aquele que reclama porque tem alguma coisa diferente na ordenação da mesa, o garfo, eu fui garçom também, já fui um monte de coisa, garçom também, então deixa eu arrumar isso aqui do jeito que eu aprendi, mas só que eu aprendi quando fui marinheiro, lá no curso de etiqueta, na marinha. 2 dedos aqui, o sargento ensinou, então 2 dedos aqui da mesa, né? Olha só, e aí a gente tinha que chegar lá, meu Deus, 40 e poucos anos atrás, ainda lembro disso, tinha que acertar tudo direitinho, garfo, faca, tem 2 pratos aqui, então provavelmente teria que ter 2 garfos, né, diferentes, um de cada lado, duas também facas, né? Então, irmãos, percebam que eu posso ser a pessoa que implica porque isso aqui está fora do lugar. Eu posso ser aquele que reclama porque o café está doce demais. Eu gosto de dar um exemplo que é real em muitas casas, foi na minha também, que é assim: quem aqui já reclamou porque a comida não estava boa? Quantos dos homens aqui já reclamaram porque a comida não estava boa? Além de mim, deixa eu me colocar logo aqui. Quem aqui já reclamou porque a comida estava salgada? Não tem jeito? É para falar a verdade, né, irmã? Pimentada. Quem aqui já reclamou por quê? Por quê? Porque a Coca-Cola não estava tão gelada. Não foi o marido da vizinha, o filho da vizinha. Mas quando foi a última vez que você disse: meu amor, esse arroz que você faz há 30 anos, você só conseguiu fazer ele ruim 2 vezes. Gente, 30 anos, a mulher só fez o arroz ruim 2 vezes, você reclamou as 2 vezes? Miserável que isso é, hein? É, né? Ontem minha esposa, eu sou um cara diferente, né? Eu gosto de jiló. Mas eu gosto muito de jiló, que nem eu consigo entender como. Eu como jiló cru, jiló frito, jiló cozido, jiló ensopado, jiló de qualquer jeito. Aí a minha esposa aprendeu, quando ela estava fazendo um curso de gastronomia, a fazer um jiló empanado. Pensa num trem bom, irmãos. Pensa num trem... Cara, vocês estão virando a cara para o lado por causa de quê, vocês dois? Pensa num trem bom. E aí ela falou assim: eu vou fazer isso tudo aqui. Eu falei: faz tudo, que se sobrar eu como amanhã. Já comi um pouquinho hoje no almoço, tem o restante lá que eu deixei, que eu vou fazendo render, irmão. Não é gostoso igual a ontem, mas é bom. E aí eu falei para ela assim: eu quero que você faça aquele jiló para mim, porque sou eu que como, e aí eu preciso agradecer. Mas aí no domingo eu vou na feira ali de Gurijica e compro tapioca para ela. Eu preciso retribuir. Eu preciso, irmãos,
ajudar para que os conflitos eles sejam minimizados e até eliminados por completo. É minha responsabilidade ser intencional e parte desse processo, parte desse movimento de ser pacificador. Sabe, quando eu atendo casais, eu acho que nenhum tempo eu atendi tantos casais como estou atendendo agora, são quase 10. A gente esbarra nesse primeiro ponto, que é a comunicação sempre. E a gente esbarra na dificuldade, que é muito comum na atualidade, os casais estão vivendo em competição. Você faz, eu não faço, é você quem está fazendo, é porque você é assim, não, você que é desse jeito, é porque eu dou tantos reais, você não dá nada, é porque eu lavo o banheiro, você não lava, você só suja, é porque eu que cuido das crianças, você não cuida. E essa competitividade gera conflitos atrás de conflitos, e enquanto um não resolver ser o pacificador, tem hora que dá vontade de pregar lá no consultório, irmão, dá vontade. Quando é crente eu prego, eu uso a Bíblia, não é uma pregação não, mas eu uso a Bíblia, né? Então, você disse que é crente, né? Então, lá tem um texto na Bíblia que diz assim. Não vamos pensar nele espiritualmente, não, vamos pensar aqui em termos de psicologia. O que você acha disso? Porque, sabe quando estava lá o Filipe e o eunuco, entende o que lês? Não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Quantos anos você vem nessa igreja e ouve a palavra e não pratica? É porque você não entende? Porque não tem quem te explique? Há um monte de pregador aqui que está explicando aqui há 10 anos, 15 anos, 30 anos para vocês. É porque falta intencionalidade. Ser pacificador, ser um bom comunicador, desempenhar os meus papéis, isso dá muito trabalho, requer um nível de compromisso muito alto e exige de mim muita responsabilidade e seriedade em ser aquilo que Deus espera que eu seja. Sentar à mesa, comer, levantar, isso é muito fácil. Agora, sentar à mesa e viver a realidade de que cada um é diferente, que um come com a mão direita, outro come com a mão esquerda, que um gosta de carne vermelha, outro só gosta de carne branca, que um gosta da comida mais fria, outro gosta da comida mais quente, que um gosta da comida, gosta mais de doce, outro gosta mais de sal, que um gosta de comer, que come mais de manhã, outro come mais à noite. À medida que eu vou respeitando essas diferenças, convivendo com essas diferenças, entendendo o jeito do outro de ser, convivo com isso, eu posso dizer: há alegria na minha mesa. Eu espero que tudo que você está ouvindo aqui hoje, você entenda que pode ser literal, sentado à mesa mesmo, mas principalmente do ponto de vista simbólico, dos relacionamentos, da convivência, da comunhão. É possível que alguns, agora não porque eu vou falar, você vai segurar, né? Mas é possível que as pessoas venham a um encontro como esse e digam: pô, mas só tem esses bolos aí, não tem nenhuma carne de sol para eu comer. Eu gosto de carne de sol, só para informar, viu? Não tem nenhuma carne de sol com queijinho coalho, não tem. Pô, não é possível, uma igreja tão bonita dessa não tem dinheiro para comprar uma carne de sol. A gente foca no negativo. A gente foca naquilo que promove dissensão e não naquilo que promove a paz. Que quando você voltar para sua casa hoje, você se lembre que você tem um papel em todo esse processo, que ele não precisa ser oficializado nem formalizado, mas é o quanto eu estou empenhado e comprometido com ele que vai fazer a diferença. Não importa se você tem um rótulo de pai, o rótulo de mãe, o rótulo de filho ou filha, de provedor ou provedora. Importa o quanto você desempenha aquilo que você acredita ser pai. O quanto você acredita ser mãe. O quanto você acredita ser filho. Porque a vida vai chegar e vai bagunçar a mesa. E você vai precisar lidar com isso. E você vai precisar saber como fazer para que, mesmo que a mesa ganhe outra configuração, você ainda tenha alegria, satisfação, prazer de estar à mesa.